Na aula de hoje, a gente começa uma nova etapa no curso. A gente vai começar a segunda parte do curso, onde vamos tratar única e exclusivamente de linhas de transmissão. Só que do ponto de vista das comunicações, e não do ponto de vista da transmissão de energia, embora a formulação seja a mesma, né? A física por trás seja rigorosamente a mesma. A diferença essencial, além do nível de potência, obviamente, é que quando a gente lida com frequências mais altas, o comprimento de onda diminui. E aí você passa a ter linhas de transmissão com alguns metros, talvez alguns poucos quilômetros, que em termos de comprimento de onda, são linhas com dezenas, centenas, às vezes milhares de comprimento de onda. Enquanto que, quando você lida com transmissão de energia em frequências baixas, né, 60, 50 Hz, comprimento de onda é da ordem de centenas de metros. Então, isso vai fazer toda a diferença na análise. Nós vamos precisar de ferramentas, como, por exemplo, a carta de Smith, que no caso prático de transmissão de energia elétrica não faz sentido. Por exemplo, quando vocês... Não tem nada a ver com transmissão de energia elétrica, mas vocês já fizeram laboratório de eletrônica. No laboratório de eletrônica, ou de circuitos, né, você monta lá o circuito no protoboard, o professor pede para você medir a tensão num certo dispositivo. E muitas vezes, quando o sinal varia, né, ele pede para você, e se o sinal for periódico, ele pede para você fazer isso usando o osciloscópio. Aí você vai com a ponta de prova, põe lá no resistor, no capacitor e vê qual é a forma da tensão, a forma de onda, a forma daquela variação temporal. Em nenhum momento você se preocupa com o tamanho daquele cabo. Qual o tamanho do cabo? Porque aquela ponta de prova que liga, né, o dispositivo que você está medindo até lá o osciloscópio, aquilo é um cabo coaxial. Em nenhum momento você se preocupa com o tamanho daquele cabo coaxial, com a distância entre uma ponta do cabo no osciloscópio e a outra na ponta de prova. Isso acontece porque aqueles circuitos que você analisou, as frequências são tão baixas, o comprimento de onda é tão grande, que aquele cabo coaxial que você usa, né, para fazer as medidas, ele não chega nem a 1/10 de comprimento de onda. E aí, simplesmente, você ignora os efeitos, que são a variação da tensão e da corrente ao longo da linha de transmissão em função da posição. Então, essas coisas passam a ser importantes quando as frequências são muito altas e, consequentemente, o tamanho da linha de transmissão é da ordem ou muito maior do que o comprimento de onda. Então, a gente vai dar enfoque a isso aqui no curso. Mais tarde, quando a gente começar a resolver problemas, vocês vão ver que metade das aulas é preparar, explicar o que está acontecendo, a física por trás. A gente só vai resolver mesmo problema mais lá no final, quando a gente já tiver uma ideia melhor da física por trás e conhecermos, né, ferramentas como a carta de Smith, o ábaco de Smith, que ajudam tremendamente a resolver esses problemas. Mas antes disso, a gente vai voltar lá nas equações de Maxwell e vamos definir o que são soluções TE, TM e TEM. Vocês já viram um exemplo de solução TEM neste curso e em outros antes desse, mas nesse curso vocês já viram uma solução TEM. Alguém se lembra? Qual foi a onda que é uma onda cuja frente de onda é TEM, transversa eletromagnética? Foi item da prova que vocês fizeram semana passada. Qual é a onda que é TEM? Ô, pessoal, é uma pergunta. Vocês estão me ouvindo?
O link Sim, ainda... professor. Oi? Sim, eu não sei a resposta, não. Não sabe? Como não sabe? É a onda plana uniforme. A onda plana uniforme, ela é TM. O campo elétrico é perpendicular ao campo magnético e ambos são perpendiculares a uma certa direção, que no caso da onda plana uniforme era a direção de propagação. Então, a onda plana uniforme que a gente estudou até a semana passada é um exemplo de solução TM. Inclusive, a gente vai ver que quase todas as características que vocês já estudaram para a onda plana uniforme, elas vão voltar quando a gente for estudar essa solução TM em linhas de transmissão. Velocidade de fase, velocidade de grupo, comprimento de onda, tudo isso vai aparecer novamente na análise de linhas de transmissão. Mas além dessa solução TM, existem outras duas, que são as soluções TE e TM. A TE, a transversa elétrica, é aquela cujo campo elétrico, e apenas o campo elétrico, é perpendicular a uma certa direção. Que aqui vai ser, por acaso, né, geralmente é isso que acontece, a direção de propagação. Enquanto que a solução TM, transversa magnética, é aquela cujo campo magnético é que é perpendicular a essa direção. Quando ambos forem perpendiculares a essa direção, a gente chama a solução de TEM. Então, na aula de hoje, a gente vai primeiro estudar e ver o que são essas soluções TE, TM e TEM. E depois nós vamos ver, se tudo correr bem até o final da aula, quais as condições geométricas necessárias para que uma certa linha de transmissão possa transmitir, né, propagar essa solução TEM, que é a solução que vamos estudar nessa segunda parte do curso. Depois da segunda prova, nós vamos estudar guias de onda. A linha de transmissão é um guia de onda, mas aí nós vamos estudar guias de onda e a propagação dessas outras duas soluções em guias de ondas, TE e TM. Elas têm características que não aparecem na solução TM. A gente vai deixar essas soluções TE e TM para mais tarde, para a última parte do curso. Linhas de transmissão são aqueles guias que conseguem suportar essa solução TM. Então, um exemplo muito importante em comunicações é o cabo coaxial. Outro exemplo é a linha bifilar, o par trançado. Então, essas linhas de transmissão que conseguem suportar esta solução TM são muito importantes em sistemas de comunicação. Então, na aula de hoje, o objetivo é estudar as soluções, ver quais as definições, o que é uma solução TE, o que é uma solução TM e o que é a solução TM, e no final, até o final da aula, quais as condições geométricas que um guia tem que ter para poder transmitir, propagar essa solução TM, que a gente vai estudar até a segunda prova. Então, não deixem nunca de estudar pelo livro do Cheng. Então, nós estamos agora no capítulo 9 do livro-texto. E aí vamos estudar, inicialmente, essas soluções TE, TM e TM. Logicamente que a gente vai fazer isso começando as equações de Maxwell. Então, guias de onda, incluindo linhas de transmissão, são estruturas muito usadas não só em comunicações, mas também em sistemas de energia, para transmitir potência de um lado para o outro, em comunicações para transmitir informação de um lado para o outro. E essas estruturas chamadas guias de onda, geralmente em frequências mais baixas, em radiofrequências, elas são formadas por bons condutores, geralmente. Em comunicações, temos um caso muito importante, onde não há condutor, que são as fibras ópticas. Então, as fibras ópticas também são estudadas, a energia que é propagada dentro de uma fibra óptica também é estudada através de soluções, modos, né? Combinações de modos TE e TM, mas isso está fora do escopo deste curso. Fibras ópticas vocês estudam com o professor André em comunicações ópticas, mas
Os conceitos que vamos estudar mais adiante para o guia retangular também se aplicam nesses modos, por exemplo, nas fibras óticas. Aqui no curso, geralmente, a gente vai assumir que esse guia é formado por bons condutores. Idealmente, eles deveriam ser elétricos perfeitos, com condutividade indo para o infinito. Mas, na prática, não existe condutor perfeito. Então, inicialmente, a gente vai analisar a estrutura, a linha de transmissão, como sendo formada por combinações, né, de condutores perfeitos com dielétricos ideais. Posteriormente, a gente inclui as perdas no dielétrico, simplesmente usando aquele truque do épsilon complexo, inserindo um épsilon, duas linhas. E aí, no final, a gente inclui também as perdas no condutor, usando conceitos que a gente viu no finalzinho das aulas de onda plana. Aí vai ser já uma aproximação. Então, para nós aqui no curso, a linha de transmissão é o guia de onda quando ele estiver propagando, trabalhando com essa solução TEM. Por isso a importância, no final desta aula, de entender quais as necessidades geométricas para que um guia de onda, como por exemplo uma linha bifilar, transmita essa solução, consiga propagar essa solução TEM. Aqui no curso a gente vai estudar o que a gente chama de linhas de transmissão uniforme. Ou seja, a nossa linha de transmissão não faz curva. Ela tem a sua seção reta não varia, né, com a distância, com a posição. E essa distância, esse eixo da linha de transmissão, geralmente é o que é usado, né? Vai ser mais uma vez o eixo Z, ó. A direção Z, que a gente já tinha usado para estudar, para investigar a onda plana uniforme. A gente assumia, quando possível, né, a onda plana uniforme propagando na direção Z. Então, como de costume, mais uma vez, vamos usar essa direção Z para ser a direção de propagação dessa onda. Num sentido, Z positivo, ou no outro sentido, Z negativo. Daqui a algumas aulas, vamos pôr uma carga no final da linha de transmissão. E se essa carga não estiver casada em impedância com a linha, nós vamos ter onda incidente e onda refletida. A gente, mais uma vez, vai precisar investigar a propagação, tanto num sentido como no outro. Inicialmente, a gente vai assumir que os condutores, por exemplo, os condutores de um cabo coaxial são perfeitos, condutores elétricos perfeitos. Posteriormente, a gente vai fazer com que eles continuem sendo bons condutores, mas não mais perfeitos. E as perdas nos condutores serão levadas em consideração. As perdas no dielétrico também serão levadas em consideração mais tarde, fazendo o épsilon complexo, coisa que vocês já sabem. Eu falei bastante. Alguma pergunta? Ficou claro? Ficou claro, professor. Beleza. Qualquer coisa, pergunta. A hora de perguntar, a mais importante é logo no início, onde a gente vai começar a tratar sobre esse assunto. Então, agora, a gente vai estudar as soluções TE, TM, TM. Linha de transmissão fica para daqui a pouco. A gente vai voltar nas equações de Maxwell e vamos particularizar, como sempre, para meios lineares, homogêneos, isotrópicos. E, mais uma vez, sem fontes. A fonte que gerou o campo que propaga na linha de transmissão está fora do volume da região que está sendo investigada. Então, nessa situação, aqui está a lei de Faraday. A lei de Ampère, rotacional de E, igual a menos J ômega mi H. Repare que aqui... Bom, aí nós vamos usar uma identidade vetorial, que é, se as derivadas forem definidas, o divergente do rotacional é identicamente nulo. Isso não é porque o vetor aqui é o campo elétrico. Qualquer campo vetorial com derivadas definidas
tem o seu rotacional tal que o divergente dele é identicamente nulo. Isso aqui você consegue provar sem grandes dificuldades. Aqui a gente vai usar essa identidade de tal maneira que vamos tirar o divergente dos dois lados dessa equação vetorial, de tal maneira que de um lado vai ser o divergente do rotacional do E, que é identicamente nulo, e do outro lado, repare, o menos J ômega mi é constante, já que o meio é homogêneo, o mi é constante, pode passar para fora do divergente. Então, ó, o divergente vem apenas para o H. J não é nulo, ômega, se for nulo, a gente não está estudando propagação de onda, né? Então, se estamos estudando propagação de onda, o ômega não é nulo, o mi, permeabilidade, não é nula. Então, a única coisa que pode ser nula aqui é o divergente do H. E essa é a lei de Gauss magnética para o meio linear, homogêneo, isotrópico, sem fonte. Então, essa equação de Maxwell, ela já está implícita dentro da lei de Ampère. Oi? Pergunta? Então, agora, repare, isso só vale para meios lineares, homogêneos, isotrópicos e sem fontes. Se nós estivermos trabalhando com essa equação, automaticamente esta informação já está implícita aqui dentro. Esta equação de Maxwell não é necessária nesta situação. E se formos para Faraday, vamos chegar na mesma conclusão. Seguindo passos semelhantes, ó, divergente de E igual a zero. É a lei de Gauss, para meios sem fontes. Linear, homogêneo, isotrópico, sem fontes. Então, quando nós estivermos lidando com meios lineares, homogêneos, isotrópicos e sem fontes, as duas leis de Gauss não são necessárias. Nessa situação, não é em qualquer caso, é nessa situação apenas. Então, as duas equações de Maxwell que precisamos para resolver o problema envolvendo propagação de ondas em meios lineares, homogêneos, isotrópicos, sem fontes, são as leis de Ampère e Faraday. Só precisamos dessas duas. A gente pode ignorar essas outras aqui, ó. Então, nessa situação, todas as equações, todos os resultados que vierem destas duas são suficientes para resolver o problema. Consequentemente, das 4 condições de contorno, nós só precisamos de duas, que são aquelas duas oriundas destas duas leis. Se você voltar lá no início do curso, você vai ver que estas duas condições de contorno são as condições de contorno impostas sobre as componentes tangenciais, tanto do campo elétrico como do campo magnético, na interface, na superfície que separa um meio do outro. Então, recapitulando, continuidade da componente tangencial do campo elétrico, na interface que separa os dois meios, e continuidade da componente tangencial do campo magnético, na interface que separa os dois meios, exceto se houver uma densidade superficial de corrente naquela superfície. Aqui no curso, isso só vai acontecer se um dos meios for um condutor elétrico perfeito. Então, no caso do condutor elétrico perfeito, o campo no meio 1 vai ser nulo, se o meio 1 for o condutor perfeito. Isso vai nos dizer o seguinte: a componente tangencial do campo elétrico na superfície desse condutor elétrico perfeito é nula, enquanto que a componente tangencial do campo magnético é proporcional à densidade de corrente que é induzida naquela superfície. Se por acaso a interface é entre dois dielétricos ou dois meios onde nenhum deles é condutor perfeito, e não havendo imposto sobre essa superfície uma densidade superficial de corrente, as condições de contorno vão ser continuidade das componentes tangenciais do campo elétrico e do campo magnético, como foi o caso
daquela incidência oblíqua da onda plana, de onde a gente retirou os coeficientes de reflexão e transmissão. Aqui, em linhas de transmissão, em particular, nós vamos ter o meio, por exemplo, quando a gente precisar aplicar as condições de contorno, esse meio 1, inicialmente, vai ser um condutor perfeito. E a condição de contorno importante vai ser componente tangencial do campo elétrico nula, e na hora de calcular as perdas no condutor, essa corrente, se ele fosse perfeito, essa corrente na superfície do condutor é proporcional à componente tangencial do campo magnético. Essas são as únicas condições de contorno necessárias, e estas são as únicas equações necessárias para solucionar os problemas em linhas de transmissão e guias de onda, enquanto as fontes não estiverem na região sendo analisada. Alguma pergunta? Professor, eu não Oi. entendi uma coisa. Uhum. Vai ser levado em consideração densidade de carga superficial ou não? A gente não vai precisar levar em consideração essa densidade de carga superficial. Mas ela também existirá. E ela vai ser proporcional à componente normal, né, do campo elétrico. Só que nos problemas que a gente vai resolver, essa informação não vai ser necessária. Exatamente por causa disso aqui, ó. Nós só precisamos das leis de Faraday e Ampère. Aliás, eu confundi. A de cima é que é Faraday, a de baixo que é Ampère. Tudo bem. É porque eu vi ali que está igual a zero. Então, é porque os problemas que a gente vai resolver não vão Vamos levar lá. isso em consideração. Calma. A condição de contorno, onde aparece a densidade superficial de carga, não é nenhuma dessas aqui, ó. É aquela N escalar D2 menos D1 igual a ρS. Verdade, porque Beleza? elas são. E ela não foi colocada aqui justamente para focar, né, que elas não são necessárias para resolver os problemas. Nós só vamos precisar destas duas equações e destas duas condições de contorno. Beleza? Tudo O bem. ρS não é zero. Se o meio 1, por exemplo, for um condutor elétrico perfeito, vai haver densidade superficial de carga sobre essa superfície, ó, como está indicado na figura. Só que a condição de contorno onde aparece essa densidade superficial de carga, ela não é nenhuma dessas duas. É aquela que envolve a componente normal do campo elétrico. Essas aqui são apenas sobre as componentes tangenciais, tanto do campo elétrico como do campo magnético. Beleza? Beleza, entendido. Mais alguma pergunta? Então, o que a gente vai fazer agora é manipular estas duas equações. Reparem que são equações vetoriais. A gente vai escolher um sistema de coordenadas, que obviamente vai ser o cartesiano, por ser mais simples, e vamos desmembrar cada uma dessas equações nas suas três componentes: componente x, componente y e componente z. Então, ó, é o que eu estou fazendo aqui, ó, primeiro com a lei de Faraday. Então, se você for lá no apêndice do livro, rotacional do E, assumindo que o campo elétrico tenha todas as componentes, o caso mais geral, componente x, componente y, componente z, aqui estão as expressões que nos dão as componentes cartesianas do rotacional do campo elétrico. Isso aqui é a componente x do vetor, né? Componente y do vetor e a componente z do vetor. E do outro lado, ó, o campo magnético também pode ter todas as três componentes, x, y e z. E logicamente que você tem que enxergar isso da seguinte maneira: são três equações escalares, que são obtidas igualando a componente x de um lado com a componente x do outro, a componente y de um lado com a componente y do outro, e assim por diante. E para a lei de Ampère, mesmos passos. Então, na verdade, temos 6 equações escalares. E são essas equações que vamos manipular
para obter as equações necessárias para resolver os problemas até o final do curso. E, ó, repara que eu estou, inclusive, permitindo a possibilidade de ter um meio dissipativo, ó, que pode ser perda associada a dielétrico ou o meio pode ser condutivo. Então, eu estou, mais uma vez, usando o epsilon complexo aqui, ó, como já foi feito antes. Por enquanto, alguma pergunta? Só que essas equações não estão no formato que a gente deseja. O que a gente vai fazer é reescrever essas 6 equações em outras 6 equações. De que maneira? Por exemplo, eu posso chegar aqui, ó, deixa eu pensar, aqui, ó. Repare que nesta equação, neste termo, aparece que a derivada da componente y do campo elétrico em relação a z. E eu posso pegar isso daqui, ó, essa primeira equação aqui de cima, e derivar dos dois lados em relação a z. Então vai aparecer aqui, ó, derivada segunda da componente z do campo elétrico em relação a y e a z. E aqui vai aparecer, ó, derivada da componente x do campo magnético em relação a z. Só que essa derivada da componente x do campo magnético em relação a z também aparece aqui embaixo, ó. E aí eu posso pegar esta expressão, né, esta equação, e substituir na derivada da primeira. Ou seja, eu derivo uma e substituo uma das de baixo em cima. E vou fazendo estas substituições. Nestas transparências, eu não vou fazer nenhuma substituição, eu vou mostrar o resultado final. Mas eu quero saber se vocês entenderam o procedimento. Eu derivo essa de cima, por exemplo, eu derivo essa de cima em relação a z, e a derivada do hx em relação a z, ó, eu substituo por esta relação que eu tenho nesta segunda equação aqui embaixo. Repara que o EY vai aparecer de novo. O EY vai aparecer aqui e aqui. E aí eu vou pôr esse EY de um lado e o resto do outro. E vou fazer isso com todas as 6 equações. Quando você fizer isso, a gente consegue reescrever sem perda de informação. A gente consegue reescrever aquelas 6 equações anteriores nestas 6 equações. Eu vou mostrar primeiro a primeira. Então, repara, ficou do lado esquerdo, derivada segunda de EX em relação a Z, mais K ao quadrado de EX, lembrando que K ao quadrado é o nosso ômega ao quadrado mi epsilon, onde o epsilon pode ser complexo, ou seja, esse K ao quadrado pode ser complexo se o meio for dispersivo, dissipativo. E do outro lado, repare, tem um termo aqui que depende do Hz, da sua derivada, e outro termo que depende das derivadas do EZ. Isto veio daquela manipulação, ou algo parecido com o que eu falei anteriormente. E você consegue fazer isso para as outras equações. Então, a gente consegue reescrever as 6 equações anteriores nestas 6 equações aqui, ó. Ou seja, aqui estão as leis de Ampère e Faraday reescritas. Aqui nessas 6 equações temos todas as informações que estão contidas nas leis de Ampère e de Faraday, que são as únicas que a gente precisa para resolver os problemas em meios lineares, homogêneos, isotrópicos, sem fontes. Fontes a gente tem que pôr na aula de antenas. Aqui não há fonte nesse curso. Antes de prosseguirmos com os comentários em cima dessas equações, alguma pergunta? Depois da aula, né, eu recomendo que pelo menos uma equação, por exemplo, essa de cima, ó, que você faça, chegue nela, é fácil, não é difícil, é só manipular. Deriva uma e substitui uma segunda dentro dessa que você derivou. Você vai chegar em todas essas 6 equações aqui.
Dessas equações, olhando para essas equações, o que vocês enxergam? O que vocês podem me dizer? Acho que é a de vermelho, né? A que tá em vermelho. Em vermelho, se eu marquei em vermelho, deve ser algo especial, né? É a equação da onda, né? Equação de Helmholtz, olha lá. EZ e HZ satisfazem a equação de Helmholtz. Beleza. Além disso, o que mais? Olhando todas as 6 equações. Reparem, conhecidos através das condições de contorno do problema. Conhecidos o EZ e o HZ, conhecido o comportamento do EZ e do HZ, automaticamente, repare, essa equação, não deixa de ser uma equação de onda, para o EX, depende do comportamento do EZ e do HZ. Ó. Esta outra para o EY também depende do comportamento do EZ e do HZ. Essa outra para HX depende do comportamento do EZ e do HZ. E, finalmente, esta outra para o HY depende do comportamento do EZ e do HZ. Logo, conhecidos o EZ e o HZ, alguém quer arriscar? A gente sabe o comportamento nos outros eixos. Pronto, exatamente. Se eu resolver o problema para o EZ e para o HZ, eu achei a solução completa. Eu acho as demais componentes sem problema nenhum. Então, na verdade, esse problema vetorial, né, propagação de uma onda eletromagnética numa estrutura guiada, desde que não haja fontes naquela região, na verdade, ela é reduzida à solução de problemas escalares. Eu não preciso resolver para o fasor campo elétrico, nem para o fasor campo magnético. Eu preciso resolver para a componente Z do campo elétrico e para a componente Z do campo magnético. Ou seja, o meu problema vetorial ele acaba virando um problema escalar, onde apenas 2 componentes são fundamentais. As outras saem a partir do conhecimento dessas 2 componentes. Que neste conjunto de equações, elas foram reescritas propositalmente para que estas componentes sejam as componentes EZ e HZ. Mas é possível, depois, se quem quiser faz as manipulações, eu poderia reescrever isso de maneira que aqui ficasse EX e HX, ou EY e HY. Não precisa ser obrigatoriamente as componentes EZ e HZ. Essas equações poderiam ser reescritas seguindo passos semelhantes para que as componentes fundamentais fossem EY e HY, ou EX e HX. Aqui a gente escolhe o EZ e HZ porque geralmente a gente escolhe as componentes na direção do eixo do guia de onda, que geralmente nos livros textos é a direção Z. Então, por isso que acaba escolhendo EZ e HZ para serem essas componentes fundamentais. Mas não existe obrigatoriedade nisso, não. Tá? Então, aqui, seguindo a tradição, vamos definir como componentes fundamentais o EZ e o HZ, e a direção Z vai ser a direção do eixo do guia e, consequentemente, a direção de propagação. Então, existem 2 comentários que já foram feitos, 2 observações. Vocês já viram, vocês já inclusive falaram, tanto o EZ como o HZ satisfazem a equação de onda homogênea. Ou seja, a gente vai ter que resolver uma equação de onda como a gente já resolveu antes, quando estudamos onda plana. E, dadas as condições de contorno, ou seja,
determinados o EZ e o HZ, ou analiticamente ou numericamente, aqui no curso é tudo analítico, né? As demais componentes do campo eletromagnético são obtidas a partir destas duas componentes. Alguma pergunta? Beleza? Logo, temos 3 soluções fundamentais, a partir das quais, combinando linearmente estas equações, estas soluções, melhor dizendo, entre si, nós temos a solução mais geral possível. Quais são estas 3 soluções fundamentais? Alguém quer arriscar? É só ver o título da sessão. Podemos ter uma solução onde o EZ é obrigatoriamente nulo, enquanto que o HZ é obrigatoriamente não nulo. Ou seja, é uma solução que só tem, se houver, né, campo, aliás, se não houver campo, não tem problema, né? Mas, enfim, onde não há componente Z do campo elétrico. O nosso campo elétrico, ele é perpendicular à direção Z. Já que não tem componente Z do campo elétrico, então o vetor campo elétrico só vai poder ter combinações de componentes X e Y. Esse campo elétrico vai ser perpendicular à direção Z, que nos nossos problemas é a direção de propagação, a direção do eixo da linha de transmissão. Essa solução é classificada como transversa elétrica, TE. E aí a gente põe aqui TEZ para dizer, ó, em relação à direção Z. Que, como eu já disse antes, né, poderíamos definir as componentes em relação a X ou em relação a Y. Aqui nós vamos, como geralmente é feito, definir em relação à direção Z. Então essa é uma solução TE em relação à direção Z. Uma segunda solução é aquela onde você impõe o HZ é nulo, enquanto que o EZ é diferente de zero. Essa é uma solução TM, transversa magnética. Ou seja, o campo magnético é perpendicular à direção Z. E, finalmente, qual é a terceira solução? Transversa eletromagnética. Ou seja, as duas componentes nulas. Caso particular, a onda plana uniforme propagando na direção Z, que a gente estudou antes da primeira prova. Aquela ali, aquela solução, aquela onda plana uniforme propagando na direção Z, é uma solução TEM em relação a Z. Qualquer campo, desde que o meio seja linear, homogêneo e isotrópico, e você esteja analisando esse problema numa região sem fontes, qualquer campo eletromagnético, por mais complicado que seja, pode ser decomposto num somatório, né, ou uma integral, envolvendo estas 3 soluções fundamentais. E é por isso que a gente estuda soluções TE, TM e TM. Porque se você sabe, né, se você entende como elas se comportam, você, no fundo, está estudando o comportamento daquela estrutura para qualquer campo. Então, por exemplo, mais tarde, quando estudarmos o guia de onda, nós vamos estudar a propagação das soluções TE, dos modos TE e TM dentro daquele guia de onda. Porque qualquer campo propagando dentro daquele guia de onda vai ser uma combinação destas soluções. Isso vale para o guia de onda retangular, isso vale para a fibra ótica. Se por acaso a linha de transmissão propagar esta solução particular TEM,
ou melhor, se o guia de ondas propagar esta solução TEM, que não é o caso da fibra ótica, não é o caso do guia retangular, mas é o caso do guia coaxial. Quando esse guia estiver operando com essa solução, a gente, para não confundir, a gente vai chamar isso de linha de transmissão. Então, para nós, a linha de transmissão é o guia de onda quando este estiver propagando a solução TEM. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida conceitual, professor. Sim. Em algum desses casos, vai existir vetor de Poynting, ou seja, vai existir ondas eletromagnéticas? O tempo todo. O tempo todo. Para todos os casos. Todos. Mesmo dentro de um condutor. Se o condutor for perfeito, lá dentro não existe nada. Uhum. Só não vai ter propagação mais tarde, bem no finalzinho do curso, quando a gente estudar cavidades. No caso das cavidades, vai haver o campo eletromagnético, mas como é uma cavidade, ele vai ficar ressoando lá dentro. Aí não vai ter propagação. Se a cavidade for perfeita, né, você vai perceber que o vetor de Poynting é puramente imaginário, reativo. Mas vai ter vetor de Poynting o tempo todo. No caso da linha de transmissão, vai ter vetor de Poynting. No caso do guia, tem vetor de Poynting. No caso da fibra ótica, tem vetor de Poynting. Tem vetor de Poynting o tempo todo. Em comunicações, em propagação de ondas de rádio, seja na atmosfera, seja através de guias, linhas de transmissão, o vetor de Poynting é fundamental. Beleza ou não? Foi respondida a pergunta ou não? Vetor de Poynting não é só para onda plana propagando no espaço livre, não. Aqui vai ter vetor de Poynting. E a definição, mais uma vez, vai ser um meio, vetor de Poynting complexo, né? Notação fasorial. Um meio do E vetorial conjugado complexo do H. E se a solução for TEM, vai ter aquele caso particular que a gente já estudou na onda plana uniforme. Módulo do E ao quadrado sobre 2 vezes o conjugado do eta, na direção de propagação. Beleza, entendido. Eu realmente associo isso à irradiação, certo? Isso. Vamos lá. Aqui não é irradiação porque a onda é guiada. Ok. Ao invés de falar irradiação, fala propagação dessa onda. Pode ser no meio guiado ou pode ser na atmosfera. Ok. Beleza? Beleza. Quem irradia é a fonte. E aqui no nosso caso, o meio é sem fontes. Ou seja, a fonte que gerou aquele negócio ficou fora do volume, fora da região que está sendo analisada. A gente está tratando só de propagação mesmo. Isso. Propagação. No caso, em meios guiados. Uhum. Propagação fora do meio guiado a gente estudou antes, onda plana. Que é um caso particular. Beleza? Entendi, professor. Sim, entendi. Mais de propagação é visto na matéria de propagação de ondas de rádio, né? Na matéria de antenas e em estrutura guiadas em micro-ondas, com o professor Cássio. E em comunicações óticas, no caso da fibra ótica, com o professor André. Beleza? Beleza. Mas em todas essas disciplinas, os conceitos estudados em TIOG vão aparecer. Às vezes até com uma notação diferente, né? Porque cada professor tem a sua anotação, tem o seu livro predileto, né? Mas os conceitos são rigorosamente os mesmos. A única coisa que vai faltar aqui é o que acontece quando você tem fontes. Na última aula do curso, havendo tempo, a gente até fala um pouquinho, que é o início da teoria de antenas. Mas fora antenas, o que você está vendo aqui aparece em micro-ondas, aparece em comunicações óticas, aparece em propagação de ondas de rádio. Vetor de Poynting, superposição de campo, reflexão. E agora a gente vai ver guiamento, inicialmente com linhas de transmissão. Mais tarde, guias de onda
generalizando, né, ou tentando generalizar o que for possível, pegando um caso particular, uma geometria particular, que é o guia de onda retangular. A gente não vai estudar todos os guias de onda, vamos estudar um a fundo. Aí o que você aprender para esse guia, aplica para os outros guias. Vão mudar as fórmulas, porque a geometria muda, as equações, as soluções mudam, mas os conceitos são os mesmos. Modo TE, modo TM, vetor de Poynting, dissipação, distorção, tudo a gente vai aprender primeiro para linhas de transmissão, depois para guias de onda retangular. Beleza? Beleza, professor. Mais alguma pergunta? Então, no texto, né, das transparências, eu vou usar, ao invés de falar guias de onda, eu vou falar assim, linhas de transmissão. Linha de transmissão vai ser entendido como o guia de onda que opera naquele momento apenas com essa solução fundamental TM. Então, até a segunda prova, a gente só vai se preocupar com esta solução. Na última parte do curso, quando a gente for estudar guia retangular, aí eu vou me preocupar, ó, com essas outras duas, TE e TM. Por enquanto, só TM. E, como última observação, né, a gente poderia ter manipulado as leis de Faraday e Ampère para obter o campo eletromagnético em função do par EX e HX, ou em função do par EY e HY. Ou seja, essas soluções TE, TM e TM não são obrigatoriamente definidas em relação a Z. Você pode definir em relação a X ou em relação a Y. A escolha é sempre aquela que simplifica a solução do problema. Então, é comum, no caso da direção de propagação ser a direção Z, é mais conveniente definir essas soluções em relação à direção Z, como a gente vai fazer aqui. Mas eu queria que vocês tivessem, né, deixar claro para vocês que não precisa ser em relação à direção Z. Poderia ser em relação à direção X ou em relação à direção Y. Mas aqui a gente vai assumir propagação na direção Z, mais ou menos Z, e, consequentemente, vai ser mais conveniente definir a direção Z como sendo a direção, né, em relação à qual a gente define as soluções TE, TM e TEM. Então, a partir de agora, até a segunda prova, vamos nos dedicar apenas à solução TEM. Lembrando que a gente já estudou um pouco disso na onda plana uniforme. Então, algumas características que já foram vistas em ondas planas uniformes vão aparecer aqui de novo. Tá? Bom, da maneira mais geral, o que a gente faz? É simplesmente aplicar a definição, ou seja, se a solução é TEM em relação a Z, é porque o EZ e o HZ são obrigatoriamente nulos. E aí a gente vai nas equações anteriores, ó, eu vou voltar lá atrás, só para deixar claro. Ó. As equações anteriores são essas aqui, ó, que vieram das leis de Faraday e de Ampère. Como o EZ e o HZ são nulos, essas equações em vermelho desaparecem. E as outras quatro aqui, ó, na cor preta, vão ter o lado direito nulo, zero, porque o HZ e o EZ são nulos, consequentemente as suas derivadas também são nulas. Então nós vamos ter essa derivada segunda do EX em relação a Z, mais K ao quadrado EX igual a zero, e o mesmo para as outras componentes que sobraram do campo elétrico e do campo magnético. Então, no caso da solução TEM, as equações de Ampère e Faraday, elas recaem nessas quatro equações aqui, ó. Isso daqui, que envolve a componente X do campo elétrico igual a zero. Aqui envolve a componente Y do campo elétrico igual a zero, e o mesmo para as outras componentes do campo magnético, HX e HY. Olhando para essas equações, aí são quatro equações, tá, pessoal? Olhando para essas quatro equações que vêm lá
das leis de Ampère e Faraday são as leis de Ampère e Faraday para meios lineares, homogêneos, isotrópicos sem fontes, quando eu estiver estudando a solução TM. Isso aqui, ó, satisfazendo isso aqui, eu satisfaço todas as equações de Maxwell para essa situação. É tudo que eu preciso, além das condições de contorno. Mas olhando para isso daqui, o que eu já posso dizer? Eu já tenho alguma informação que vai ser característica dessa solução TEM? Exponenciais? Eu já conheço como essa solução varia em relação à coordenada Z. Ela é constante. Exatamente. Como vai ser o comportamento em relação às direções X e Y, eu não sei, porque isso vai depender da geometria da linha de transmissão. Se é um cabo coaxial, se é uma linha bifilar. Mas eu sei que em relação à coordenada Z, que é a direção, a coordenada relativa à direção de propagação, daí a conveniência, eu já sei como vai se comportar essa solução TEM, independente da geometria da linha de transmissão. Eu não sei como vai se comportar em relação às coordenadas X e Y, mas eu sei que, havendo propagação, eu vou poder usar isso daqui, ou uma combinação de seno e cosseno. Só que a gente já viu da onda plana que, havendo propagação, vai ser muito mais conveniente utilizar a exponencial complexa. E vocês já viram da onda plana uniforme que, para propagação na direção z positiva, a gente vai usar E elevado a menos JKZ. E para propagação na direção z negativa, onda refletida, por exemplo, a gente vai usar E elevado a mais JKZ. E se o meio for dissipativo, esse K, que é o ômega raiz de μ, pode ser complexo. Então, mais uma vez, nós vamos representar esse K, a constante de propagação, como beta menos J-alfa, como já tinha sido feito antes. E vocês estão vendo que definição de comprimento de onda, velocidade de fase, velocidade de grupo, vai ser tudo como foi antes, para onda plana uniforme. A diferença vai estar aqui, ó, na variação com as coordenadas ortogonais, porque essa variação vai depender da geometria da linha de transmissão. Mas as características de propagação, ó, vão ser aquelas que já foram estudadas em ondas planas uniformes, propagando na direção mais ou menos Z. Isso para qualquer solução TEM propagando na direção Z. Alguma pergunta? Professor, o menos mais no JKZ ali apenas determina se eu estou indo em direção à direção de propagação ou contrário, correto? Isso, exatamente. Ok. Inclusive, mais tarde, quando a gente colocar uma carga no final da linha, nós vamos ter as duas ondas, uma incidindo e outra refletindo. E a gente vai ver que as equações que saem da solução desse problema são muito parecidas com a que vocês já estudaram na incidência normal da onda plana sobre a interface separando dois meios. Não oblíqua, a incidência normal. Vocês vão ver que o coeficiente de reflexão tem a mesma forma, só que ao invés de eta, impedância intrínseca, vai ser a impedância da carga. Beleza, entendido. Isso vai ficar para mais tarde. Então, o sinal vai determinar se a sua solução TEM está propagando numa direção, num sentido ou no outro. Então, como antes, vamos definir o K complexo, porque assim tem a solução mais geral, vale tanto para as linhas ideais como para as linhas dissipativas, onde o epsilon vai ser complexo.
E aí a solução mais geral, né, pode ser escrita em termos das coordenadas cartesianas desta maneira aqui, ó. E essas funções, obviamente, elas não são arbitrárias. Elas estão uma amarrada à outra, uma relacionada à outra, através das equações de Maxwell, como já aconteceu para a onda plana. E aí eu preciso fazer uma observação importante, está aqui em verde. Quem já estudou pelo livro-texto deve ter percebido que o autor não usa K como sendo constante de propagação. Ele prefere usar gama. No caso, gama é igual a J vezes K. A gente usa JK. Ele vai preferir, no lugar do JK, colocar gama. Por quê? Porque os livros que começam em eletrostática e magnetostática, por motivos, né, já vem lá de trás, para manter a notação mais ou menos parecida, acabam usando gama. Mas é a pior das escolhas. A melhor escolha é usar JK. Os livros que já começam em eletrodinâmica usam JK. Então, apesar de estar diferente do livro-texto, eu uso JK. Tá? Mas o gama que aparece no livro-texto é o JK. Consequentemente, o gama é alfa mais J beta. Mas o beta é o mesmo beta que aparece aqui, ó. E o alfa é o mesmo alfa que aparece aqui. O beta está associado à propagação, enquanto que o alfa estará associado à atenuação dessa onda por causa das perdas. Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu vou pegar essas equações aqui, ó, e vou jogar de volta nas leis de Ampère e Faraday e ver se eu consigo obter outras relações que são úteis, serão úteis para trabalhar com essa solução TEM em linhas de transmissão. Então, ó, vou substituir as expressões anteriores na lei de Faraday. Então, rotacional de E, está aqui, ó, o rotacional do E. Derivada, vocês sabem, trabalhar com derivadas, eu não vou ficar mostrando passo a passo. É igual a menos J ômega mi H. E aí você vai igualar componente x de um lado com componente x do outro, componente y de um lado com componente z do outro. E essa componente z aqui, ó, deste lado não tem componente z, ou seja, isso daqui é igual a zero. E você vai chegar nessas relações. Para as componentes x e y. E, olha só. Automaticamente você chega nesta relação aqui, ó, que a gente já viu antes para a onda plana. No caso da onda plana uniforme, ao invés deste mais ou menos Z unitário, tinha aqui um K unitário, que era a direção de propagação. No nosso caso, essa direção de propagação vai ser ou mais ou menos Z. Então, ó, esta relação vale para a solução TM. A onda plana uniforme propagando na direção Z é um caso particular de solução TM. Se você substituir... Bom, antes disso tem isso daqui igual a zero, né? É uma informação que a gente não vai usar aqui no curso, mas para manter tudo completo, né? Isso daqui também é a verdade. Se você substituir na lei de Ampère e proceder de forma parecida, você vai obter essa outra relação, que a gente já tinha obtido antes para a onda plana uniforme, propagando na direção Z, propagando na direção K. Então, daqui a gente vê com clareza que o E e o H são ortogonais entre si e ortogonais à direção de propagação. E, além disso, nós temos aqui a relação de amplitude e fase entre o fasor campo elétrico e o fasor campo magnético. Se não houver perdas, o eta é real
significa que o E e o H estão em fase e o vetor de Poynting complexo vai ser puramente real. Se o eta for complexo, é porque existe dissipação, vai haver um defasamento entre o E e o H e, consequentemente, o vetor de Poynting complexo tem parte real e parte imaginária. Alguma pergunta? Então, a solução TM, que nós vamos investigar aqui em linhas de transmissão, tem várias características que já foram estudadas antes em ondas planas uniformes. Então, a gente não vai repetir, eu só vou relembrar aqui, a gente não vai repetir passo a passo. Relação entre o E e o H são as mesmas vistas anteriormente, ó. Só que aqui, ó, nas linhas de transmissão, onde o eixo é na direção Z, esse K unitário agora é particular, ou é mais Z ou é menos Z, dependendo se a onda é incidente ou refletida. O vetor de Poynting que vocês estavam querendo ver, ó, o vetor de Poynting complexo continua sendo importantíssimo, que a gente está preocupado em transmitir informação, levar informação do lado para o outro. A gente quer que isso aqui seja o mais ativo possível, menos reativo possível. Então, da maneira geral, o vetor de Poynting complexo, um meio de E vetorial H conjugado. Mas se a solução é TEM, então, por exemplo, eu posso substituir o H conjugado pelo conjugado dessa expressão aqui, ó. E manipulando isso vetorialmente, a gente chega nessa relação, ó. Como antes, para onda plana uniforme. Só que agora o K unitário vai ser mais ou menos Z unitário. Eu também posso, ao invés de substituir o H, substituir o E. E aí você vai chegar nesta outra relação, que a gente já tinha também obtido antes, para onda plana uniforme. E destas duas, obviamente, uma tem que ser igual à outra, a gente chega na relação entre os módulos do fasor campo elétrico e do fasor campo magnético. Módulo do fasor campo elétrico ao quadrado dividido pelo módulo do fasor campo magnético ao quadrado é o módulo da impedância intrínseca daquele meio ao quadrado. Se não tiver perdas, o eta é real, esse módulo aqui não faz sentido. Mas deste jeito, ó, temos uma equação geral. Ela vale inclusive para meios dissipativos. Em relação a essa transparência, alguma pergunta? Mais algumas características. Como o nosso campo eletromagnético é proporcional, né, os fasores a E elevado mais ou menos JKZ, sendo K, né, provavelmente complexo, se houver dispersão, então, ó, comprimento de onda, pelos mesmos motivos já discutidos antes em ondas planas, o comprimento de onda continua sendo 2π dividido por beta. Como antes, pelos mesmos motivos. A velocidade de fase continua sendo ômega dividido por beta. Pelos mesmos motivos. E a velocidade de grupo continua sendo dada pelo inverso da derivada de beta em relação a ômega. Pelos mesmos motivos. Alguma pergunta, pessoal? Então, a gente não vai voltar e falar, né, definir comprimento de onda, velocidade de fase, velocidade de grupo. As explicações e as definições seguem rigorosamente o que a gente já viu antes em ondas planas uniformes. Então, por exemplo, eu quero calcular a velocidade de propagação da informação dentro de um cabo coaxial. Você vai achar a solução, você vai achar o K daquela solução e vai, se tudo correr bem, né, se conseguir,
tirar a derivada da parte real em relação a ômega e inverter, essa é a velocidade de propagação da informação dentro daquele cabo coaxial, dentro daquela linha de transmissão. Não tendo perguntas... perdão, último comentário, né? Não havendo dispersão, o K é puramente real, ou seja, o alfa é igual a zero, K é puramente real, e a gente já viu isso antes. A velocidade de fase é igual à velocidade de grupo, ambas iguais à velocidade da luz dentro daquele meio linear, homogêneo, isotrópico, não dispersivo. Se as perdas forem pequenas, logicamente que essas velocidades são aproximadamente iguais. Professor, Oi. Perdão, o campo elétrico aí não é o epsilon complexo. Opa, como assim? O campo elétrico não é o épsilon complexo? Não, me Aqui, confundi. né? Aqui, não é o campo elétrico, Isso. A permissividade. Isso, A me confundi. permissividade é real, o épsilon complexo é o próprio épsilon, é a própria permissividade. Não tem dispersão. Beleza ou não? Beleza, Se o alfa é igual a zero, é porque esse épsilon não é complexo. É um caso particular desta expressão aqui de cima. Beleza? Beleza. Mais alguma pergunta? Para terminar a aula, a gente viu que felizmente, né, muitas das características necessárias são as mesmas já estudadas antes para ondas planas. Isso vai economizar tempo para a gente. O que a gente precisa, né, agora, pelo menos seguindo as transparências, é quais são as condições geométricas necessárias para que um guia de ondas suporte essa solução TM. Qualquer guia suporta essa solução? Não. Não é qualquer guia. Então, aqui a gente vai, de uma maneira superficial, sem entrar muito em matemática, chegar nas condições necessárias para o suporte dessa solução. E aí, no final, nós vamos perceber que a solução TEM, rigorosamente falando, ela não existe. Solução TM existe na teoria. Na prática, o que a gente tem é uma solução quase TM. Se tudo correr bem, a gente vai entender isso no final, tá? Então, prosseguindo. Opa, tem que apertar aqui. São duas condições necessárias e suficientes para que uma linha de transmissão, guia de onda, suporte essa solução TM. E, nesse caso, a gente vai chamar o guia de linha de transmissão. Então, não é qualquer guia que vai receber o nome de linha de transmissão nesse curso. Tá? Fibra ótica não é uma linha de transmissão, segundo a minha anotação. O guia retangular não é uma linha de transmissão, segundo a minha anotação. O cabo coaxial é uma linha de transmissão, desde que esteja operando só com esta solução TM. Então, para mim, para não confundir guia com linha LT, né, linha de transmissão, é quando o guia pode suportar a solução e estiver operando com aquela solução. Então, ó, primeira condição necessária. Havendo condutor elétrico perfeito, aí eu coloquei um asterisco, né? Como assim havendo condutor? É porque a gente já viu onda plana propagando. A onda plana pode ser uniforme e, consequentemente, TM, e não tinha nenhum condutor naquela solução, entendeu? Então, a ressalva está aqui embaixo. A ressalva é para o caso da onda plana uniforme propagando no espaço livre. No caso de linha de transmissão, vai haver condutor. Então, havendo condutor, ele tem que ser perfeito. Então, vocês já estão vendo que... E este não pode ser único. Aí tem outra ressalva, existe uma exceção. A gente vai falar sobre ela depois.
Ou seja, eu tenho que ter mais de um condutor eletricamente isolado um do outro, como acontece na linha bifilar, como acontece no cabo coaxial. Vou tentar provar aqui para vocês. Agora, a prova ela não é rigorosa. Tá? A prova não é rigorosa. A prova rigorosa é muito trabalhosa. Então, eu vou mais ou menos tentar dizer para vocês o porquê. Porque ao fazer do jeito que eu vou fazer, eu já vou estar encaminhando para a próxima aula a gente estudar, né? Definir, estudar a onda de tensão. No final das contas, quem já viu linha de transmissão sabe que a gente não estuda a linha de transmissão usando campo elétrico e campo magnético. A gente estuda a linha de transmissão trabalhando com tensão e corrente. Só que para chegar nisso, a gente tem que primeiro partir das equações de Maxwell antes de definir as tais ondas de tensão e de corrente. Então, vamos tentar provar aqui para vocês por que é necessário ter pelo menos 2 condutores devidamente isolados. Podem ser 3 ou mais condutores, tá? Em comunicações, não é comum 3 ou mais condutores. É mais comum haver apenas 2 condutores, como, por exemplo, no cabo coaxial. Então, vamos pegar a lei de Faraday na forma integral. Lembrando que estamos com meios lineares homogêneos isotrópicos e sem fontes. Então, eu vou integrar dos dois lados numa superfície e, na primeira integral, aplicar o teorema de Stokes, se não me engano, né? E transformar a integral de superfície nessa integral de contorno fechado, que é o contorno que define a superfície aberta, onde o fluxo, né, de campo foi calculado. Então, temos aqui a lei de Faraday na forma integral. Nós já vimos essa lei no início do curso. Então, quem não entendeu como se passa daqui para cá, pega lá as primeiras transparências, a explicação está lá. Então, só que a gente não vai definir essa superfície de maneira arbitrária. Eu vou definir uma superfície super particular. A minha superfície S é planar, é um plano. Ou melhor, ela está contida num plano. E a normal a essa superfície é a direção de propagação, a direção Z. Ou seja, esta superfície e, consequentemente, este contorno estão completamente sobre um plano Z constante. Deu para entender isso que foi dito ou ficou alguma dúvida? Então, não é uma superfície arbitrária. É uma superfície contida num plano Z constante, que mais tarde vai estar na seção reta da linha de transmissão. Lembrando que o eixo da linha de transmissão é a direção Z. Se a superfície está completa, é plana, contida num plano Z constante, o contorno também. Então, esse contorno está sobre um plano Z constante. Se essa superfície está sobre um plano Z constante, quanto vale a normal? A superfície. Quanto vale é? Que normal é essa? Qual é a direção dessa normal? Direção Z? Mais ou menos Z, né? Não importa se é mais ou menos Z. Esse produto escalar vai dar? Se a solução é TEM e a normal é na direção Z, quanto vai dar esse produto escalar? Zero. Uhum. Desde que a superfície seja escolhida da maneira como eu falei. Caso contrário, não vai dar zero. Se der, é um caso muito particular. Isso aqui vai dar sempre zero toda vez que esta conta for feita com a superfície contida num plano Z constante. E, consequentemente, se a superfície for escolhida desta maneira, esta integral de circulação dá zero. Vocês já viram um resultado parecido com este em outra situação? Não neste curso. No curso de eletromagnetismo?
Sim ou não? Não me lembro, professor. Não lembra? Eletrostática? Em eletrostática, o campo é... Em eletrostática, ômega é igual a zero, o campo é rotacional de E, nulo. O campo é conservativo. Já se esqueceram disso? E, consequentemente, essa integral de circulação aqui, ó, se o contorno for fechado, é nula. Só que em eletrostática, isso é verdadeiro em qualquer situação. Aqui não é eletrostática, é eletrodinâmica. Aqui só deu zero porque nós escolhemos o contorno sobre um plano Z constante. Ou seja, aqui, isso daqui é zero, não é porque o ômega é zero, não é porque não há variação com o tempo. Aqui é zero porque isto foi feito forçando esse produto escalar a ser nulo. Bom, mas se o contorno, né, se a superfície, consequentemente o contorno, estiverem nesse plano Z constante, essa circulação é nula. Isso, mais tarde, vai ajudar a gente a definir uma onda de tensão. Só que isso vai ficar para a próxima quarta-feira. Aqui eu vou usar este resultado para tentar provar por que eu preciso de dois ou mais condutores devidamente isolados. Aí eu vou pegar um caso onde isso não é possível. É um guia de ondas oco. Ele não vai ser estudado agora. Esse guia de ondas, e no caso, com a seção reta retangular, a gente só vai estudar depois da segunda prova. O guia de onda oco é como se fosse uma mangueira, só que ao invés de água, né, isso aqui passa campo eletromagnético. Mas repara, eu tenho apenas um único condutor, é a parede do guia. E aí eu vou escolher, num plano Z constante, um contorno especial. Ó. O meu contorno fechado é essa soma do azul com o vermelho. Esse é o meu contorno fechado, contido num plano Z constante. E lá está a circulação. Tem que ser igual a zero, já que eu escolhi, né, já que a solução é suposta TEM, e eu escolhi esse contorno totalmente contido num plano Z constante. Só que eu quebro essa integral em duas, uma no contorno azul e outra no contorno vermelho. E o que vai acontecer com essa integral, perdão, essa daqui, ó, no contorno C1 vermelho? Quanto vai dessa integral neste contorno vermelho? Observe que esse contorno vermelho ele tangencia o condutor, assumido perfeito. Qual é a condição de contorno sobre um condutor elétrico perfeito? Que o campo elétrico tangencial é igual ao meio do de fora? É igual de fora. E dentro do condutor, o campo vale quanto? De um condutor elétrico perfeito é nulo. Isso. Então, sobre a parede, sobre a superfície de um condutor elétrico perfeito, segundo as condições de contorno, a componente tangencial do campo elétrico é Nula. nula. E quanto vai dessa integral? Zero. Zero. Como essa integral tem que ser igual a menos essa, para que o somatório dê zero, quanto tem que valer essa aqui? Zero também. Mas é absurdo, porque eu posso escolher qualquer contorno azul. Ó. Então, este resultado aqui me diz o seguinte, ó, qualquer que seja o contorno que eu escolha, né, unindo um ponto da parede ao outro, tem que ser zero. Isso é absurdo. Tá? Este resultado é verdadeiro, mas isso não prova, tá? Eu estou mais ou menos enganando vocês. Eu preciso de muito mais para chegar à conclusão que eu vou chegar. Mas eu não vou muito mais adiante porque não interessa, vai ficar muito complicado, tá? Então, eu tentei mostrar aqui, ó, que é absurdo você ter a tal solução TEM caso o seu guia seja formado por uma única parede condutora, que é o caso do guia retangular, é o caso do guia circular.
E no cabo, na linha como é que é? Fibra ótica, nem condutor tem, tá? Fibra ótica não suporta a solução TEM. Então, para suportar a solução TEM, a estrutura guiada tem que ter pelo menos 2 condutores isolados. Então, exemplo de linha de transmissão, né, de guia de onda que suporta solução TEM, a linha bifilar, que vocês já viram provavelmente em eletromagnetismo e também em como é que chama? Circuitos polifásicos, distribuição de energia. Em distribuição de energia elétrica, você pode ter linha de transmissão com 2 cabos ou até 3. Né? Linhas trifásicas, não existe isso? Ou eu estou falando bobagem? Sim, pronto. Exatamente. Beleza? Essas estruturas suportam essa solução TEM. Cabo coaxial, muito utilizado em comunicações. TV a cabo. É o cabo coaxial. Por quê? Tem um condutor interno isolado, com a ajuda de um dielétrico, né, isolado do condutor externo. Então, essa estrutura também suporta a solução TEM. O caso particular é a linha sozinha, porque é um caso particular de cabo coaxial quando o condutor externo for para o infinito. Então, essa estrutura aqui fora, teoricamente, também suporta essa solução TEM. Quem não suporta a solução TEM é o guia oco, como, por exemplo, o guia retangular, que a gente vai estudar mais tarde. Nesse guia não existe solução TEM. Só existem soluções TE e TM. No cabo coaxial, existem soluções TEM, TE e TM. Agora a gente só vai estudar a solução TEM. E aí, ó, repare, o resultado da integral sobre o contorno C2' tem que dar o mesmo da integral sobre o contorno C2... perdão, desculpa. Aqui embaixo eu coloquei C2, 2 linhas. E aqui em cima eu coloquei C2, linha. Então, este resultado tem que ser igual ao de baixo, se a solução é TM. E isso vai fazer com que a gente possa definir na próxima aula a onda de tensão. Ou seja, independente do ponto de onde parte o contorno, independente do ponto onde chega o contorno, a integral de contorno, né? A linha de integração, independente da forma da linha, o resultado é sempre o mesmo. E isso vai fazer com que a gente defina de maneira única a tensão entre um condutor e o outro, desde que esta integral, né, seja totalmente calculada sobre o mesmo plano Z constante. Ou seja, eu não vou poder partir deste ponto e definir um contorno que acabe neste ponto. O ponto de partida, o ponto de chegada e todo o contorno tem que estar sobre o mesmo plano Z constante. E, logicamente, que este contorno vai estar na seção reta da minha linha de transmissão. Alguma pergunta? Então, para a solução TM poder se propagar, eu preciso de 2 ou mais condutores devidamente isolados. As linhas mais usadas em comunicações são a linha bifilar, ou o par trançado, né? E o cabo coaxial. Mas essa não é a única condição. A outra condição necessária é que o dielétrico, o meio que permeia, né, os condutores na seção reta dessa linha de transmissão tem que ser único e homogêneo, lógico. Mas não pode haver mais de 2 meios distintos onde essa onda TEM propaga. Senão, essa solução TEM não existe, ela não é suportada. Eu vou tentar mostrar aqui uma figura para ver se isso que está sendo dito aqui fica mais claro. E só por comodidade, eu estou usando a geometria de uma linha de transmissão bifilar.
Eu poderia colocar o coaxial aqui, mas como ficou mais cômodo, eu tenho aqui uma linha bifilar, onde um condutor está num meio, o outro condutor está no outro meio dielétrico. O meio verde, que eu chamei de meio 1, e esse vermelho aqui, que eu chamei de meio 2. Se a solução é TEM, eu sei que do lado, no meio 1, os meus fasores, campo elétrico e campo magnético, variam com Z, ó, desta maneira. É elevado a menos JK1 vezes Z, onde K1 é a ômega raiz quadrada de μ1 ε1. Enquanto que do outro lado é K2. Se a solução é de um lado e do outro é TM, vocês concordam com o que está escrito aqui embaixo? Sim ou não? Sim. Porém, na interface que separa um meio do outro, qual é a condição de contorno? Campo elétrico tangencial é igual e campo magnético normal é igual. Igual o quê? Tem mesma amplitude. Não, igual o quê? Existe uma maneira, eu entendi a sua ideia, mas existe uma maneira melhor de você falar isso. As componentes tangenciais do E e do H têm que ser contínuas. O igual é igual de um lado e do outro, né? Elas têm que ser Isso. contínuas. Beleza. Isso. E para isso, o que tem que acontecer? K1 vai ter que ser igual a K2? Exatamente. K1 tem que ser igual a K2. Ou seja, nesta situação, essa linha de transmissão não comporta a solução TEM. Comporta combinações de TE com TM, mas TEM ela não suporta. Ou seja, os condutores têm que ser perfeitos. Porque o que acontece se o condutor não for perfeito? O que acontece se você tiver um guia, uma parede, cuja condutividade não é infinita? Ela é muito alta, mas não é infinita. O que vai ter dentro desse condutor? Corrente e dispersão. Sim, e corrente. Se tem corrente é porque lá dentro tem... O campo dentro do condutor não perfeito é nulo? Não, é diferente. Logo, se eu tiver um condutor não perfeito, eu tenho campo dentro e fora do condutor. Uhum. Não suporta solução TEM. Então, na verdade, estritamente falando, não existe solução TEM na natureza. Porque não existe condutor perfeito. Existem bons condutores, tão bons, mas tão bons, que o campo no interior é muito pequititinho. E aí você tem uma solução quase TEM. Professor, você disse que caso fosse TEM, K1 teria que ser igual a K2? Com certeza. Senão você não tem as continuidades das componentes tangenciais do E e do H através da interface. Iguais Aí, no em caso, a todos os interface, sentidos? perdão, aí no caso a interface seria essa, né? Sobre a superfície do condutor. Uhum. Iguais em todos os sentidos. Isso. Módulo e fase. Sim, lógico. Contínuas. Então, por isso que é melhor falar contínuo. E para qualquer coordenada Z. Então, esta condição, que o mesmo meio, né, você só pode ter um único meio, prova que, caso o condutor não seja perfeito, você não tem essa condição. Porque se o condutor não for perfeito, você vai ter campo fora do condutor, no dielétrico, e dentro também. Consequentemente, a solução nunca é, na prática, TEM. Mas para efeitos de cálculo, de engenharia, a gente assume uma solução quase TEM. Então, a gente vai estudar a linha de transmissão com a sua solução TEM
E mais tarde vamos pôr as perdas. As perdas no dielétrico, essa é mole. Mais uma vez, é só fazer o epsilon complexo, como a gente tem feito quase que desde o início do curso. Mas aí a gente vai precisar assumir o condutor muito bom e fazer uma aproximaçãozinha para levar em consideração as perdas no condutor também. Isso vai ser uma novidade aqui no curso. E aí você vai ver que alguma coisa diferente vai acontecer quando chegarmos nessa etapa. E aí, quando chegarmos nessa etapa, eu vou ressaltar. Tá vendo? Ó? Não aconteceu o que a gente esperava. E o motivo é isso, é que a solução não é TM, ela é quase TM. Mas eu vou deixar essa surpresa para mais tarde, quando chegar a hora. Então, só concluindo aqui, ó, a transparência. Então, além de termos pelo menos dois condutores perfeitos, isolados um do outro, o meio dielétrico que permeia, né? Por exemplo, se fosse um cabo coaxial, é o dielétrico que separa um condutor do outro. Tem que ser único, um único meio dielétrico. Então, observe que tal condição implica necessariamente numa linha de transmissão formada por condutores eletricamente perfeitos. Como isso não existe na prática, então não existe solução TEM. É um limite. É um limite. É um limite quando o sigma, a condutividade dos condutores, tende para o infinito. Mas, do ponto de vista de engenharia, é uma solução idealizada, porém muito boa. Tanto que a gente consegue, você consegue receber o Netflix aí na sua casa, ou seja lá o que for, importantíssimo nessa época aí de pandemia. Alguma Sempre pergunta? vai existir dois materiais diferentes, então, professor? Não pode existir dois materiais diferentes. Quer dizer, os únicos materiais diferentes são o condutor perfeito e o dielétrico. Uhum. O mesmo meio dielétrico. Beleza? Alguma pergunta? Beleza. Então eu vou aproveitar que faltam 5 minutos, e eu acabei de falar isso, eu vou adiantar só mais essa sessão, que é a definição da onda de tensão. A onda de corrente eu vou deixar para quarta-feira. Então, graças a esta relação, que só vale porque estamos escolhendo o contorno totalmente incluído sobre um plano Z constante. E pelo fato da solução ser TM, então, graças a esta relação, a gente pode definir uma onda de tensão. Simplesmente você pega qualquer contorno, desde que ele esteja todo sobre um plano Z constante, que vai de um condutor até o outro. E por definição, repara que aqui o contorno não é fechado, ele não volta, é só daqui para cá. Consequentemente, a integral sobre este contorno vermelho aqui não é nula. Ela seria nula se o contorno fosse fechado, ou seja, se ele voltasse para o mesmo ponto. Então, como a gente viu antes, o resultado da integral deste ponto até este ponto independe do ponto. Por exemplo, eu podia pegar daqui, ó, daqui e integrar até aqui. Ou eu posso partir do mesmo ponto, mas escolher, ó, um contorno doido, assim, ó, vem cá em cima e fecha aqui. Chega aqui, fecha não, chega aqui. A única coisa é que esse contorno tem que estar totalmente no mesmo plano Z constante. Como esse resultado é único, isso vai nos definir uma onda de tensão. Por que onda? Por que onda? Repare que o fasor campo elétrico, se a solução é a solução TM, a gente não sabe como ele varia com X e Y. Mas a gente sabe como ele varia com Z, a coordenada Z. Como é que ele varia com a coordenada Z? É sempre constante. Não. Como é que o campo varia em Z ao longo da direção de propagação? Como é que o fasor varia? Qual é a função que representa essa variação?
é elevado a mais ou menos JKZ? Isso. Ah, E ok. esta integral, independente do contorno, como ela está, o contorno está sobre um plano z constante. Z é variável de integração? Tem que dar zero isso, então. Não. Z, a exponencial, e Z, o argumento, e consequentemente a exponencial, varia ao longo dessa linha vermelha? Se Não. este. Não. Então ele passa para fora da. Integral. Então você vai ter ali uma amplitude que logicamente vai depender da intensidade do campo, vai depender da geometria, mas essa amplitude V0 vem multiplicado pela exponencial, ó, que passa para fora da integral. Por isso que a gente não define isso como uma tensão, mas sim como uma onda de tensão, porque essa tensão varia com Z como se fosse uma onda. E repare, ela carrega as mesmas características que a gente viu antes para onda plana. Ó. O comprimento de onda, a velocidade de fase, a velocidade de grupo. Ou seja, esta tensão ela propaga junto com o campo elétrico, com a mesma velocidade. Essa definição, mais tarde, junto com a definição de onda de corrente, é que vai permitir que a gente estude problemas em linhas de transmissão usando conceitos de tensão e de corrente, ao invés de campo elétrico e campo magnético. É essa definição aqui, ó. Começando, por enquanto, né? Começando pela onda de tensão. Da maneira mais geral, você pode ter onda propagando num sentido e no outro. Então, a gente define duas ondas de tensão. Uma propagando na direção Z positiva, com a sua amplitude e fase, V0+, e outra propagando no sentido oposto. E para não confundir uma amplitude com a outra, a gente vai chamar de V0-. O V0+ vai ser a amplitude e fase da onda de tensão que propaga na direção Z, e o V0-, né, o fasor V0-, representa a amplitude e fase da onda de tensão propagando no sentido oposto. Beleza? E isso daí, junto com a onda de corrente, que a gente vai definir na próxima aula, vai ajudar a gente a resolver os problemas de transferência de potência usando conceitos que vocês já viram em circuitos, tensão e corrente. E o problema fica muito mais fácil de ser resolvido. Por isso que em muitos cursos, o cara estuda a linha de transmissão sem mesmo ter visto teoria eletromagnética. Da teoria de circuitos, o cara já parte para linhas de transmissão sem passar pelas equações de Maxwell. Eu não gosto desta maneira de fazer, mas muitos professores, inclusive fora do Brasil, fazem desse jeito. Tem livro de eletromagnetismo que começa falando de linhas de transmissão antes de falar de equações de Maxwell. Eu não gosto desse jeito. Acho que você perde a física por trás. Mas tem gente que acha que é melhor desse jeito. Eu aqui vou chegar nas ondas de tensão, corrente e cálculo de potência sempre partindo das equações de Maxwell e daquilo que a gente já viu antes, em particular o vetor de Poynting. Mas daqui a pouco ele não vai ser mais necessário, pelo menos para linhas de transmissão. Isso a gente vai ver na próxima quarta-feira. Alguma pergunta por enquanto? Deixa eu ver o que faltou aqui. Só para concluir, tá? Logo, a onda de tensão representa as características de propagação do campo elétrico ao longo da linha de transmissão. O que você perdeu aqui de informação? Como o campo se comporta sobre a seção reta da linha de transmissão. Essa informação foi perdida no momento em que você operou esta integral. Então, o que acontece na seção reta, você perdeu. Por exemplo, orientação do campo. Você perdeu essa informação. Você precisa da geometria para recuperar essa informação.
Mas aquilo que acontece ao longo da direção de propagação, você não perdeu. Esta informação aqui, ó, ela está preservada na sua onda de tensão. Se o seu problema é investigar transferência de potência de um lado para o outro, isso vai ser possível através da utilização da onda de tensão. Se o seu objetivo é saber aonde o campo elétrico é mais intenso, porque ali pode haver uma ruptura no dielétrico, esta informação ela não estará aqui. Ela está aqui. E essa informação você perdeu. Então, se o seu interesse é saber como o campo elétrico se comporta ao longo da seção reta da linha de transmissão, aonde ele é mais intenso, aonde ele é menos intenso, qual é a orientação dele, você vai ter que usar essa expressão vetorial aqui. Agora, se o seu interesse é saber como a potência é transferida de uma fonte, de um gerador, de um transmissor, até uma carga, até uma antena, na outra ponta da linha de transmissão, a informação necessária, junto com a corrente, né, está toda aqui. E é nisso que vamos focar aqui no curso. Alguma pergunta? Então, pessoal, na próxima aula a gente vai continuar agora com a definição, ó, da onda de corrente e com mais um pouquinho a gente mostra que isso vai ser tudo visto na próxima aula. Mais um pouquinho a gente vai mostrar que a integral do fluxo do vetor de Poynting através da seção reta da linha de transmissão é a mesma coisa que um meio de VI conjugado. E aí a transferência de potência de um ponto ao outro da linha de transmissão, ao invés de ser feito de forma vetorial com o vetor de Poynting, vai ser tudo feito em cima das definições de tensão e de corrente. E aí o problema vai ser, a gente vai transformar o problema, que é um problema vetorial, campo eletromagnético, num problema de circuitos, num problema escalar, com o qual vocês geralmente estão mais satisfeitos, né? Vocês gostam mais de estudar problema de circuitos do que propagação de ondas eletromagnéticas ao longo de um guia. Então a gente vai começar a fazer isso a partir da próxima aula. Mas para isso a gente precisa agora definir a onda de corrente. Eu vou parar a gravação, pessoal.